Boa noite a todos. É com uma alegria que a gente retorna. Nós já estivemos aqui uma vez na condição da fala e por circunstâncias da vida estamos operando aqui na casa, mas principalmente na chácara. E nós temos sempre o hábito de, em torno do Evangelho de Jesus, buscar referências para podermos nos conduzir diante da vida. E o tema escolhido parece que todos conhecem e possivelmente estão assim se pensando, de novo vai falar de parábola do bom samaritano. O que será que ela vai falar para acrescentar no que eu já sei? E eu não falarei nada que não está dentro da obra de Francisco Cândido Xavier, naquela série em que fala do Evangelho. Muitos conhecem apenas 4 dessas obras, mas são mais de 10. Vamos lembrar as 4 mais conhecidas: Pão Nosso, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida, mas nós nos esquecemos que existe também Celeiro de Bênçãos, Palavras de Vida Eterna, Ceifa de Luz, que também trabalham o Evangelho na forma minuciosa. Como que é isso? Um trechinho do Evangelho, muitas vezes um versículo, ou até menos do que um versículo, emana pela psicografia do Chico, traz as revelações do mundo espiritual. Então, a parábola do filho pródigo, na noite de hoje, é baseada nessas obras de Chico, para que venhamos a entender o Evangelho de Lucas, capítulo 15, começando no versículo 11. Buscando não o sentido literal, mas a essência. Por que escolhemos essa parábola? Segundo os estudiosos do Evangelho, ela é a rainha das parábolas. É nela que nós temos o nosso processo de evolução sintetizado. Desde a criação até o retorno à casa do Pai. Então, ela é considerada a parábola que fala. Vamos fazer uma comparação com a obra de Chico. Conhecem a Caminho da Luz? Caminho da Luz não fala do processo de evolução da Terra. Tá, essa parábola fala do processo de evolução de nós, almas imortais, cuja Terra é apenas um pequeno desdobramento dessa odisseia evolutiva. Então, é uma parábola que nos traz a possibilidade de adquirirmos novas posturas. Porque se nós ficarmos no sentido literal da parábola, pouco nós avançaremos no sentido de qualificar nossos pensamentos, nossos sentimentos e principalmente nossas ações. Então, nós precisamos ter uma nova postura ao lidar com as parábolas. Que postura é essa? De humildade. Não é porque conhecemos, isso quer dizer que nós já estamos operacionalizando na nossa vida, porque o Paulo falou isso. Temos cérebros inflados, mas corações empobrecidos. E só tem sentido em conhecer o Evangelho se nós trazermos para os nossos dias. Porque se for apenas para servir de instrumento, de brilhantismo diante dos outros, isso é soberba. Isso é egoísmo. Isso é orgulho. Então, humildade. É ali que nós buscamos recursos, na forma da exemplificação do Mestre. Comemoramos ontem o seu nascimento. Mas ainda estamos, por exemplo, façam uma análise, não precisam me responder, mas estamos comemorando o nascimento de um ser humano. E esquecemos que ele é o simbolismo do Cristo que nós somos. E esquecemos de que o nascimento tem que ser no nosso campo interno. Através da nossa fala, do nosso pensamento e das nossas ações, imitando o modelo que é ele. Então, quantos de nós ontem nos lembramos da oração igual ela lembrou na prece? Mas mais do que a oração, quantos de nós
estendemos o que já conhecemos do Evangelho para aqueles que estavam mais próximos. Até pode ser que sim, porque foi uma reunião em família, tá bom. E para o outro menos próximo? O que nós estendemos no dia de ontem? E mais, no dia de hoje? E de amanhã? E de depois de amanhã? É para se pensar. O que mais essa parábola nos traz? Nos traz uma sensibilidade. Jesus nos convoca a entender o seu Evangelho numa forma bastante singela. Através da figura de camponeses, de agricultores, de pescadores, ele nos convoca a refletirmos e a aplicarmos verdades imortais. A parábola, para muitos, é contada desde a evangelização. Para muitos é uma história. Mas é uma história revestida de conhecimentos e de verdades imortais. Tanto é válido até hoje, passaram-se 2000 anos. E ainda ela está. E vocês vão ter oportunidade de verificar. E não mais do que isso, além disso, são verdades que a gente ainda não operacionalizou, não colocou em prática. Por isso elas ainda são bastante necessárias à reflexão em profundidade. Vamos à parábola então e chega de introdução. Lembram-se da parábola rapidinho? Tinha um pai de família, 2 filhos, o mais jovem pede o dinheiro, a fortuna, o pai dá, ele sai em vida dissoluta, acaba o recurso, ele fica na miséria. E aí então, ele resolve voltar para a casa do pai. Isso que nós contamos para as crianças na evangelização. Agora é uma história de adultos, baseada na revelação de Francisco Cândido Xavier. Um certo homem tinha 2 filhos. Será que Jesus estava contando história de caronchinha ou será que, baseada em camponeses, em estrutura familiar, em pescador, ele não estava falando verdades que valem para a imortalidade? Então, se vale, nós precisamos entender os símbolos que estão ali. Quem é esse pai que tinha 2 filhos? E quem é esses 2 filhos? Ou quem são, melhor, esses 2 filhos? Jesus está falando de uma família humana, uma única? Ou ele está representando na parábola a família toda da terra? Então, 2 filhos mostra as diferenças entre cada um de nós. Nenhum é igual ao outro. E esse pai de família, alguém chuta quem seria? Para mostrar a importância dessa parábola, assim como de todo o Evangelho, nós vamos encontrar o codificador da doutrina espírita estudando o Evangelho em que obra? Todo mundo vai responder, Evangelho segundo o Espiritismo. Sim, o aspecto moral. Mas ninguém chega até o final da Gênese e percebe que lá ele estuda parábolas, mostrando que o Evangelho, dentro da doutrina espírita, é um dos pilares que nos dão sustentação diante dos fatos que acontecem nas nossas vidas. Na obra mais científica, que é a Gênese, Kardec, numa outra parábola, nos fala quem é o Pai, que Jesus tanto fala nas suas parábolas. Alguém se espantou? Não. Kardec nos fala em outra parábola, a dos vinhateiros homicidas, na Gênese, de que o Pai que lá está naquela parábola representa Deus. Aqui também. Então, um pai, Deus, com 2 filhos, quer dizer, uma humanidade na Terra, um diferente do outro, pelas experiências que vivenciaram,
pelo tempo de maturidade emocional, intelectual, por conta de números de encarnações e aproveitamento dessas encarnações. Então, Jesus coloca lá a figura do Pai, nessa parábola, é Deus, e os dois filhos, a humanidade, os homens, em diferentes estágios de evolução. Ninguém é igual a ninguém. E daí a gente já vai quebrando um paradigma. Se ninguém é igual a ninguém, por que a gente quer que o outro faça o que a gente faz? No versículo 12 do mesmo capítulo 11 de Lucas, diz Jesus que o mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte dos bens que me pertence. E o pai repartiu por eles a fazenda. Presta atenção. Jesus viveu há 2000 anos dentro de uma sociedade judaica bastante rígida. Se um filho de um pai judeu pedir a fortuna para o pai, isso significa nada mais do que o filho estava querendo que o pai morresse. Esse é o contexto histórico da época. Então, Jesus utiliza a simbologia do filho mais jovem. Por que filho mais jovem? É o mais imaturo, é o menos experiente, é o que menos viveu. Ele chega ao pai e pede a fortuna. E o pai deu ou não deu? Presta atenção lá na estrutura da parábola de Jesus. O pai repartiu. Ali na parábola confirma que não é um pai biológico, não é um pai físico. É um pai Deus. Então, vamos nos colocar na figura do filho pródigo, porque nós somos, né? Porque o filho mais velho permanece com o pai. Quem que sai para as experiências mais extravagantes? O mais jovem. Porque o mais velho permanece junto, porque o que é do pai é dele. Mas o mais jovem tem ânsia de viver experiências. E por imaturidade, ele pede a fortuna, não importando que isso seja um tiro no seu pé. Agora, o mais estranho é que o pai da parábola dá a fazenda, parte da fazenda. Por quê? Porque Deus, nosso Pai, compreende que tudo é experiência, tudo é aprendizado. O que permanece com ele, que é o mais velho, está aprendendo. O que perde a fortuna e vai para uma vida dissoluta também está aprendendo. Então ele dá. É Deus, não é um judeu. Porque o judeu não daria. Certo? O pai daquela época, então, teria que expulsar o filho. Se fosse um pai judeu, teria que expulsá-lo. Porque ele estava fazendo uma grande ofensa à estrutura familiar material da época. E hoje também, né, gente? Hoje eu fui comprar uvas. Que exemplo. Fui comprar uva e o dono ali perto do Santander. E o homem estava bravo com o filho dele. Falei, nossa senhora, será que eu tenho que falar essa parábola então? Por quê? Porque o filho estava explorando. Ele vende as uvas, mas é para o filho, né? E estava uma braveza com o filho, que o filho tinha olho grande, que muito avarento, e que põe ele para trabalhar e não respeita ele. Olha como é os pais materiais biológicos. E eu só tentei falar o seguinte, que está numa obra de Chico Xavier Humberto de Campos. O seu filho também vai viver. E em vivendo ele vai aprender. Não guarde mágoa. Porque mágoa é um veneno que a gente toma tentando matar o outro. Incoerência, né? Bom, o pai, que é Deus, divide os bens. E que bens são esses que é dividido? Um corpo físico. Quantas vezes você quiser. Pode encarnar e desencarnar quantas vezes quiser. Pode ser agora ou daqui a milênios. Essa é a fala de Jesus para Emmanuel. Quando na encarnação de Públio Lentulus procura Jesus, na Palestina.
E Jesus fala para ele, pode ser agora ou daqui a milênios. E ele escolheu milênios. Por isso que tem toda aquela saga evolutiva de Emmanuel, né? Porque quando volta para casa, ele foi para procurar Jesus para pedir a cura da Flávia. Voltou para casa, Flávia estava curada. Ele admitiu que era o Cristo, Jesus, que fez a cura? Não. Não, foi o ar da Palestina, foram os médicos que nós acessamos. Ou seja, escolhe atrasar o seu processo de evolução para milênios. O Papai do Céu vai descer um raio e fazer ele mudar? Não. Porque Deus não usa de violência para com suas criaturas. Deus usa o tempo. Fala de Emmanuel. Então nós temos o tempo que quisermos. Nos oferta a fortuna do saber, do tempo, da saúde, das oportunidades, aguardando que a gente retorne à casa dele. Somos filhos da luz. Presta atenção, porque isso é um dilema para muita gente. Haroldo Dutra Dias fala isso. Somos filhos de Deus, mas agimos como órfãos. Por quê? Porque filho que é filho age de acordo com o pai. É ou não é? Então, se a gente não age de acordo com o pai, a gente age como sendo órfãos. Mas presta atenção. O filho mais ilustre, quer dizer, um Cristo encarnado na Terra, já nos falou isso. Vós sois luz, brilhe a vossa luz. Ou seja, presta atenção na fala, ele não mandou a gente criar luz, porque a gente já é luz. Nós é que queremos, por nossa escolha, qual filho mais jovem, solicitamos, pedimos, exigimos as experiências materiais. Exigimos a vida material. Pode ser diferente? Pode. Pode ser o filho mais velho que permanece na casa do pai. Tem outras formas evolutivas. Não precisa ir ao fundo do poço igual ele foi. Nós vamos ver que ele vai ao fundo do poço. Ele tem vontade de comer as bolotas do porco. Então, nós somos filhos da luz. Quando saímos da casa do pai, na condição de mônada, e essa saga evolutiva está lá escrita no livro Evolução em Dois Mundos, de Francisco Cândido Xavier, somos criados como mônadas. E aí, então, vamos revestindo de matéria física. Dormimos no mineral, como Leon Denis define com beleza e poesia. Vamos acrescentando mais matéria e vamos nos confundindo nela, achando que a matéria é tudo. Sonhamos no vegetal. Começamos a despertar no animal. E chegamos na fase hominal. Está na hora da razão ser iluminada pelo sentimento mais elevado. Porque sem duas asas um pássaro não voa. Então somos filhos da luz. Já somos luz em essência. Já temos luz. Já temos o DNA de Deus. Basta fazer brilhar a luz. Por que brilhar? Porque foram tantas camadas de matéria que a gente se colocou e agora, mesmo tendo razão, mesmo tendo possibilidade de sentir diferente, perdoar igual Jesus fez, a gente escolhe ainda ficar na matéria. Com mágoa. Exigindo para si. Enquanto que o caminho é compartilhar com o outro. Aí a gente volta para a casa do Pai. Jesus deu essa senha. Me destes de comer quando eu tive fome, me vestiste quando eu tive frio. Aí os discípulos não entenderam. Quando é que a gente deu de comer para você? Quando fizeres aos pequeninos, fazes a mim. Ele deu a senha de como chegar na casa do Pai. E a gente teima em vestir a gente, comer a gente. Se sobrar os resquícios, a gente dá para os outros. E ainda tira fotografia e mostra para todo mundo. O filho, então, pede a herança
e vai para o reino nominal. Escolhe o discernimento, tem o livre-arbítrio, porque quando ele pediu, ele escolheu. E o pai deu. Vai viver as experiências que você quer, porque você vai voltar. Única perfeição, livro dos Espíritos. Opa, desculpa, já dei a resposta. Única fatalidade, livro dos Espíritos. Perfeição. Única fatalidade. Pode espernear, pode demorar, uma coisa é certa, você é filho de Deus. Ele nunca se apartou de você, você que se afasta dele. Esquece dele. Mas a hora que quiser. Lembra da parábola? Quando o filho pródigo volta, ele mata um cevado. Pensa. Jesus vivia no deserto, né? Palestina é deserto. Ter cevado, ter animal gordo, é uma dificuldade tremenda. Quando o filho pródigo volta para casa, ele mata um cevado, o pai da parábola. Para dizer que não importa o que foi feito, importa que você retornou, caiu em si e fez diferente. Estendeu ao próximo. Continuando no versículo 13, Jesus fala que poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. O filho pródigo, então, é o símbolo dos pecadores, cuja falta transparece, ressalta à primeira vista. É aquele que a gente identifica mais facilmente. Oh, coitado, está fora das leis divinas. Porque é muito ostensiva as faltas dele. Pedir para o pai a fortuna, é como se quisesse que ele morresse. Então é muito visível. Muito, muito ostensivo. Por isso que é o filho mais jovem. É aquele que não sabe nem disfarçar um pouquinho, né? Então transparece. Naquela época de Jesus, assim, visivelmente, quem eram os filhos mais jovens de Deus, nosso Pai? Publicanos, as meretrizes, né? Eram aqueles mais jovens em experiências, então eles vivem vidas dissolutas. No caso das nossas irmãs que comercializam o corpo físico, é as experiências na área da sexualidade. Agora, os piores eram os publicanos, né? Porque eles falavam assim: creiam em Deus, só que acendia a vela para o bezerro de ouro. Entendeu? Os publicanos é aqueles disfarçados, né? Um pouquinho disfarçados. E nós temos muito desses hoje. Os que falam as meias verdades. Tem uma parte de verdade e uma parte de mentira atrelada. Os publicanos de hoje. E aí a gente cai. A grande maioria está assim. Caindo, né? Na fala por falta de discernimento. Então, livro Boa Nova. Jesus fala para os discípulos, para um dos discípulos: ainda meu evangelho não é para multidões. Ainda. Não é que ele está excluindo. É porque aonde que está a multidão? Quinta-feira, quase 8h30 da noite. Onde que está a grande maioria das pessoas? A multidão. Não preciso falar, né? Ainda o meu evangelho não é para multidões. O evangelho de Jesus. Então, dá para entender o filho mais jovem, ainda existindo nos momentos de hoje, né? O filho mais jovem tem necessidade de viver outras experiências na matéria distante do lar. Então, tem necessidade de assistir novela, de brigar pelos políticos, pelos jogadores de futebol. Entenderam? Movimento de multidões. Ainda não é um movimento lídimo. Ainda não é um movimento verdadeiro. Respeitemos. São experiências de mais jovens do que nós. Mas não alimentemos isso em nós e como consequência neles. Se nós fizermos o trabalho em nós,
Emmanuel fala, o exemplo arrasta. Dissipam a energia divina no poder, na sensualidade. Tudo isso é característica do mais jovem. Poder, sensualidade, dinheiro. Ninguém está fazendo apologia que não deve se ter dinheiro, entenderam, né? A gente já está falando de coração para pessoas que já compreendem que o dinheiro é uma ferramenta. Microfone é uma ferramenta. Só para entender essa questão de ferramenta. Microfone é do bem, né? Sim. Como usa? Se eu jogar na cabeça do seu Ricardo, se torna uma arma. Dinheiro é uma ferramenta. Como a utiliza é o que qualifica. Corpo físico é uma ferramenta. Como utiliza é que qualifica. Entendeu? Então, conforme usamos a herança divina, é que vai nos qualificar. Reconhecidos como filhos de Deus ou não. Lembra Sermão do Monte? Sereis bem-aventurados os pacificadores, porque serão reconhecidos filhos de Deus. Então, para ser reconhecido, parecido com o Pai, tem que fazer o que o Pai faz. Né? No versículo 14, diz Jesus que, havendo ele gastado tudo, lembra, o filho mais jovem saiu para as experiências dissolutas, sensualidade, poder, dinheiro, comida, gastou tudo. Houve naquela terra uma fome severa e começou a passar necessidades. Que terra é essa? Não é a terra que ele morava. É a terra do coração. Lembra Jesus falando? O ramo apartado da videira seca, murcha e morre. Quando nos afastamos muito de Deus, nosso Pai, das verdades reais, lídimas, que é válido para hoje e para a eternidade. Pode ser que a gente tenha os momentos, aparentemente, que a gente coloca no Facebook que está tudo bem. Mas mais cedo ou mais tarde, não é real. Passa. Seca e murcha. Então, não nos afastemos da casa do Pai, senão vamos sofrer fome. Fome e sede. Lembra de uma conversa de Jesus no beira do poço de Jacó com a samaritana? Eu tenho uma água que vai dessecentar você para sempre. É água física? Não. Não é água material. É conhecer as verdades imortais, mas também só conhecer não resolve. Tem que incorporá-las. Aí não tem fome, aí não tem sede, aí não tem escassez na casa do Pai. Mantendo-se distante da proteção paterna, padecemos necessidades materiais, empobrecimento, arruinamento, fome, vestes rotas, porque fala que ele também fica descalço, sem veste. Por isso, quando ele volta para a casa do Pai, além de matar um cevado, o Pai dá sandália, roupas e um anel. E aquele pai é soberbo. Não, o anel é o símbolo da aliança, do restabelecer aquilo que foi rompido, do casamento com as coisas do Pai. Vestes rotas é o empobrecimento da ilusão, do poder, da vaidade. Isso daí continua para a eternidade? Isso é temporário. Espiritualmente, o filho pródigo, nessa altura do campeonato, todo mundo já constatou quem é filho pródigo, né? Senão nós estaríamos na casa do Pai. Então, vamos lá. Ficou sem retidão do juízo, sem candura do sentimento, sem sensibilidade da consciência, sem discernimento do bem e do mal, e o fastio dos prazeres materiais. Eis o perfil do filho pródigo. Alguns vão falar assim, eu não sou assim. Pode ser não tão visível,
Mas se nós estamos aqui, é porque nós estamos numa busca espiritual. Porque já estamos cansados de operar nas mesmas bases. Por isso que nós estamos aqui. Livro Libertação. Gregório, chefe das trevas. Matilde, mãe espiritual dele, pede ajuda para Gúbio, para resgatá-lo e reencarná-lo. Vocês viram que reencarnação é para filho pródigo, né? Porque se não precisar mais de reencarnação, já está na casa do pai. Mas tudo bem, vamos lá. Gúbio vira para Matilde e fala assim, como você sabe que ele vai? Como você sabe que ele está no ponto? Aí Matilde vira para Gúbio e fala assim, percebo nele, nas visitas constantes que faço para ele, ele não me percebe, mas eu percebo nele um leve tédio. Cansou, exauriu de fazer da mesma forma. A sabedoria aqui está em não chegar no fundo do poço. Mas tem gente que teima e vai até o fundo do poço. Ditado popular é sábio. Chegou no fundo do poço, o que resta? Subir. Nenhum ser se perderá. Só pode atropelar, atrasar. Lembra a história do Públio Lentulus? Milênios. Ou agora. Está no nosso querer. Né? Versículo seguinte, 15. E partindo, o filho pródigo, ele estava com grande escassez, né? Associou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos para apacentar os porcos. Jesus fala que o filho pródigo não ficou desamparado. Quem na casa do pai, Velho Testamento, que pai na terra, cujo filho pede pão, o pai dá pedra? Pode ter errado o que for, pode ter cometido as falhas que cometeu, mas desde que haja um movimento de alma sincero, e nós vamos ver no movimento do filho pródigo, ele reata aliança com o pai. Mas mesmo que ele ainda está naquele processo que ele não reatou, que ele está lá nas ilusões, ele está lá passando escassez, se sentindo deserdado. Porque acaba, tudo tem um ciclo. No que se refere à matéria, transforma. Não é sempre a mesma coisa. Vocês repararam que mesmo ele sofrendo escassez, mesmo estando longe do pai, apareceu um sirineu? Que lhe ofertou uma possibilidade de ter alimento, vestimenta, trabalho? Repararam ali naquela passagem? Nem Jesus descartou um sirineu da vida. Lembra da passagem? Estava lá carregando a cruz. Um soldado fala assim, você pega a cruz para carregar. Como que chama esse você? Sirineu. Todo mundo tem um sirineu. Está ali na parábola relatado. Então, nenhum de nós, por pior que seja a situação, não tem um anjo da guarda desencarnado, um familiar desencarnado. Ah, tá bom, Yara, é muito imaterial essa coisa de desencarnado. Tá bom, um amigo, um vizinho, um dirigente de casa espírita. Você pede, pão não é dado pedra, é dado pão. Pede, que será dado. Bate, que abrirá. Mesmo se você não pedir, porque você é muito orgulhoso, porque ali ele não pediu ainda, mas apareceu os filtros do amor. Emmanuel fala isso na obra. Somos primeiros passados pelos filtros do amor. O filtro da dor é o último recurso. Mesmo estando errados, temos o auxílio do alto, que não permite o nosso perecimento. Mesmo que imperfeitamente, porque para o judeu é humilhação, né? Cuidar de porco. Vocês sabem que o judeu nem come porco, né? Não come nenhum tipo de carne cujas patinhas do animal é divididinha assim. Porque eles fazem um ponto de vista interessante com relação ao pezinho do animal. Então, eles não comem porcos.
pensando que é mole? Tem uma lei que chama ação e reação. Nós temos uma lei que é livre-arbítrio, e tem a lei de ação e reação que equilibra a lei do livre-arbítrio, para você não lesar o outro, porque o outro também não tem nada a ver com a sua vida dissoluta, com o que você escolheu. Então, mesmo imperfeitamente, porque nós colhemos o que plantamos, mas não ficamos desamparados. Ninguém vai perecer pela eternidade. Só o tempo que está no teu querer. Lembra Jesus falando para Públio Lentulus? Pode ser agora. Teu processo é remissão, redenção, ou daqui a milênios. Ele escolheu milênios. O filho pródigo pode escolher agora ou há milênios. Tá bom, quero escolher. O que eu tenho que fazer? Jesus dá a receita. Está no versículo 16, não, no 17. Presta atenção. Caminho para mudar de vida. Passo a passo, Jesus dá a receita. Entenderam por que essa parábola ela é rica na nossa história evolutiva? Receita. Prestemos atenção e coloquemos em prática, porque não adianta saber guardar embaixo do braço. Colocar em prática, exercitar. Jesus não quer que a gente escale o Monte Everest, mas quer que a gente dê um passo atrás do outro. Vontade, livro Pensamento e Vida. Vontade comanda todos os demais departamentos da alma. E vontade não depende de ninguém, só depende de mim. Então vamos lá. Receita. Versículo 17, capítulo 11 de Lucas, parábola do filho pródigo, como é que faz para voltar para a casa do pai? E caindo em si, prestou atenção? Reconhece que não está certo. Porque tem uns trem doido que você fala. Não, mas não é assim. Qual que é o meu papel se eu falei e não aceitou? Ele escolheu. Não tenta arrastá-lo que vai ser pior. Deixa ele no tempo dele. No tempo dele, quando é que ele vai dar conta disso? Eu não sei, mas no meu tempo. Quando é que eu retorno para a casa do Pai? Porque eu só posso morejar no caminho, na terra do meu coração. A terra do coração do outro a ele pertence. Mas para mim, e tendo ainda um ganho, porque se eu mudar em mim, eu mudo o outro. Lembra Paulo falando que há uma unidade? Só existe um único filho. Alguns pensam que é Jesus. Não, o único filho é um corpo, é todos nós. Tanto é verdade que Jesus falou assim, vós também podeis fazer o que eu faço e muito mais. Quer dizer, é um filho só, não tem diferença entre Jesus e nós. Para o Pai não tem diferença. Para nós a gente vê uma diferença básica, assim, de milênios de evolução. Mas para o Pai é um filho só, uma unidade. Quando você faz o trabalho em si, isso ressoa no teu campo de atuação mais direta e para a humanidade inteira. Porque é uma unidade, é um só filho. Então, cair em si, quer dizer, Senhor, fiz errado. Senhor, vou fazer diferente da próxima vez. Isso é cair em si. O que é teimar? Eu fiz errado, mas tudo bem, continuo fazendo. Vai mudar alguma coisa? Não. Vai ter o mesmo resultado, escassez. Faz diferente. Eis a receita. Tá, cair em si, então, discernir. Por isso que a gente tem razão e sentimento, para discernir. Escolher diferente do que vem fazendo, se é que você não está gostando do resultado que está tendo. Quantos assalariados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui passo fome? Caiu em si. Constatou que é real. Se está junto do Pai, não tem escassez, não tem secura de alma, não falta nada do necessário. Então, olha, o filho pródigo
tomou consciência. Eu sou filho da luz, eu sou filho de Deus. Existe um determinismo, uma lei. Mas você acabou de falar isso, Yara, mas o que tem a ver isso agora? Presta atenção. Muita gente acha que a lei de ação e reação só justifica o fato do mal. Ai, estou sofrendo por causa da lei de ação e reação. Ou, usa a lei ao contrário, é a mesma lei. O que faz de mal, recebe de mal, mas é a mesma lei. O que você faz de bem, recebe de bem. É a mesma lei. Passa a fazer diferente. E vai receber diferente. Vai ter direito, é da lei. Então a gente acaba tomando a consciência de que o filho pródigo, nós, é que escolhemos errado. Mas a partir do momento que escolher certo, está tudo certo. Nós vamos ver aqui, ó. O filho toma consciência, arrepende-se dos erros, está cansado de sofrer, exausto das ilusões. Ele se mostra faminto das coisas espirituais, arde de desejo de ser bom, de ser melhor, toma consciência do estado de evolução espiritual que se encontra, busca mediação. Essa palavra está tão na moda, né? Mediação. O que é mediação nas nossas vidas espirituais de almas imortais? Acha o caminho de volta para a casa do Pai. Escolhe de novo, diferente do que está acostumado, para ter um outro resultado. É isso que a parábola está mostrando. Cair em si, sair da inércia. Porque tem muita gente que fala assim, eu não dou conta de mudar. Dá vontade, operacionaliza tudo. É que a gente está querendo só falar que está querendo mudar e querer que amanhã já muda tudo. Nós somos tão infantis, tão jovens, que a gente pega uma semente, põe no vaso e quer que amanhã já esteja dando fruto. Isso é imaturidade. Um ser lúcido, consciente, sabe que todo mundo é capaz de mudar o seu destino agora. Está no livro Leis de Amor, não é Yara que está falando. Emmanuel, psicografia do Chico. Quando é que a gente pode mudar nosso destino? Agora. Faz diferente. E vai ter resultado diferente. Tudo bem. Tomar consciência é o primeiro passo. Segundo passo. Levantar-me-ei, está na parábola, tá? Versículo 17. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus assalariados. Entendeu? Tomar consciência não basta, só falar, eu vou mudar. Se não fizer um plano de ação, não muda. Estabelece novas metas, estabelece novas formas de agir, de pensar. Entenderam o segundo passo? Empresa que tem isso, né? Meu irmão, esse fim de semana, falou assim, planejar, verificar se deu certo, replanejar de novo, ele me falando da vida. Está na parábola. Aqui, ó. Viu que não está funcionando, muda. Planeja fazer de uma forma diferente. Depois de constatar que está dando errado, que estão do jeito que está fazendo. Tá bom, só isso basta? Cair em si, fazer novo plano e cruzar o braço, vai dar tudo certo? Agora eu vou mais rapidinho, porque está muito na hora, tá? Próximo versículo. Terceiro e último passo. Levantando-se, foi para o seu pai. Entendeu? Dá um passo atrás do outro. Não adianta cair em si, não adianta estabelecer plano e guardar o plano na gaveta. Tem que pôr em prática. Tem que levantar. Dar um passo atrás do outro. Mas presta atenção na grande vantagem disso. Porque nós estamos falando de Deus, tá? Não estamos falando de um pai judeu. Olha lá. E quando ainda estava longe, seu pai ouviu e se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. De novo, Jesus
traz uma parábola e mostra que não é um pai judeu. Porque se visse um pai judeu saindo correndo em direção a um filho, ainda mais um filho que queria que ele morresse, esse pai judeu estava louco, ou estava tendo um ataque do coração. Por isso que ele saiu correndo, não para o filho, mas para o médico. Esse pai da parábola é como Deus age para conosco. Erramos, está errado, mas se foi um erro provocado por não saber, tá bom, foi provocado porque queria provocar, tudo bem, mas está querendo mudar. Como é que o pai age diante desse filho, o Pai Celestial? Eu vou dar uma figura de linguagem para vocês entenderem isso. Suponhamos que o filho foi para uma terra distante, a 300 quilômetros de distância. Segundo o que está escrito aí, o filho deu um passo atrás do outro, 150 quilômetros de distância em direção à casa do pai. Os outros 150 quilômetros, o que aconteceu? O pai veio correndo atrás. Deu uma noção de quem é Deus, nosso Pai, em relação a nós? A parábola tem muito mais elementos, ela vai mais até o versículo 30 e tantos. Mas acho que esse é o ponto que a gente pode parar por aqui. E escolher. Retornar à casa do Pai, cada um no seu cenário. Fazer diferente do que é acostumado a fazer. Aonde é que está pesando, onde é que não está leve. E se colocar um plano divino de mudança, de postura, de pensamento, fazer diferente. Fazer de acordo com o que a gente aprendeu do Evangelho. E então, aí sim Jesus vai estar renascendo em nossos corações. Muita paz para todos.